Oi, gente, voltando aqui então pro segundo vídeo da aula 8, tá? De Fundamentos da Matemática 2, a gente está estudando as relações de ordem, tá? Então, nesse vídeo e nos próximos, eu vou resolver alguns exemplos com vocês, tá? Então, primeiro exemplo, vamos mostrar que a relação menor ou igual, né? É uma relação de ordem total no conjunto R. Então, vou denotar essa relação por R. Então, o que significa dizer que dois números reais, x e y, estão relacionados? Isso é equivalente a dizer que x é menor ou igual a y, tá? Uh, então vamos lá. Eu quero mostrar que essa é a relação de ordem. Detalhe aqui, ó, total, tá? Então primeiro nós vamos mostrar que essa relação ela é de ordem, tá? Depois nós mostraremos que ela é total, ou seja, que todos os elementos, os números reais, são comparáveis segundo essa relação, tá? Então vamos lá. Primeiro, essa relação ela é reflexiva. Isso aqui é bem óbvio, tá? Porque todo número real é igual a ele mesmo, né? Em particular, nós podemos dizer que todo número real x é menor ou igual a ele. Então, todo número real está relacionado com ele mesmo segundo essa relação menor ou igual. Tá? Agora, a relação é transitiva. Então, agora, para isso, nós precisamos fazer o seguinte, né? Pegar três números reais. Que satisfaçam as seguintes propriedades, né? Eles se relacionam x com y e y com z. Então, x é menor que igual ou igual a y e o y é menor ou igual a z. Para mostrar que essa relação é transitiva, nós precisamos mostrar que x é menor ou igual a z. Mas isso é óbvio, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó, que nós temos três números, né? Foi que isso aqui é a reta real. O x, ele é menor ou igual a y, pode ser igual, mas pode ser menor também. E o z é menor ou igual a y. Então, se você olhar o x, ele não pode ser maior, né, que o z. Então, o x também é menor ou igual a z. Onde x menor ou igual a y, e que é menor ou igual a z, segue que o x ele é menor ou igual a z, tá? Então olha só, pegamos três elementos, né, x, y, z, que satisfazem essas duas propriedades aqui. Mostramos que vale isso. Portanto, a relação é transitiva. Agora o fato, como a gente mostra que essa relação ela é antissimétrica? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: mostrar que para todos os elementos, né, se eles são comparáveis nos dois sentidos, assim, pega dois números x e y quaisquer. Mostrar que só pode acontecer de x estar relacionado com y e y estar relacionado com x se o x e o y forem iguais, tá? Que é o que vai acontecer aqui, ó. Vamos pegar dois números reais quaisquer, né, x e y, e vamos supor que o x é menor ou igual a y e o y é menor ou igual a x, tá? Só que acontece, como valem essas duas desigualdades aqui, então isso é automático, né? A gente pode concluir a igualdade desses dois números, né? Aqui, ó, se o x ele é menor que o y,
eu não teria que o y é menor ou igual a x, né? Porque o y seria maior que o x. Então, obrigatoriamente, o x tem que estar aqui. X e o y são iguais, tá? Para essas duas propriedades aqui, ó, serem válidas simultaneamente, tá? Portanto, a relação menor ou igual, né, no conjunto dos números reais, ela é uma relação de ordem, né? Porque ó, ela é reflexiva, transitiva e antissimétrica. Então, a relação menor ou igual é uma relação de ordem no conjunto dos números reais, tá? O exemplo aqui, ó, pede para mostrarmos que a relação é total, ok? Também é fácil isso, né? Porque quaisquer dois números sempre só tem três possibilidades. A gente pode falar assim: ou o primeiro número é menor que o segundo, ou eles são iguais, ou o segundo número que é menor que o primeiro. Então vamos lá. Além disso, então agora vamos mostrar que ela é total, tá? Sejam x e y dois números reais. Para mostrar que essa relação é total, tem que mostrar que o x e o y são comparáveis pela relação dada aqui, né? Que no caso é menor ou igual. Bom, quando nós pegamos dois números reais, nós temos três possibilidades, né? Três ou duas, depende da forma como você enxerga. X ele pode ser menor que y, ou o x e o y são iguais, ou o y é menor que o x. Ok? Ou ainda, vou pôr assim, ó. Deixa eu... O x é menor que o y, ou igual, ou ele é maior que o y. Vou pôr o contrário aqui. Tá? Note que se o x é menor que y, isso que implica que o x é menor ou igual a y. Se o x é igual a y, isso implica que o x é menor ou igual a y. Tá? Se dois números são iguais, você pode falar que um é menor, o primeiro, né? Por exemplo, x é menor ou igual a y. Tá? E se o x é maior que o y, isso aqui ó, implica que o y é menor ou igual a x. Então, nos três casos, nós temos que esses elementos, a gente consegue comparar, né, quem é o menor ou igual ao outro, tá? Portanto, a relação é de ordem total. Então, menor ou igual é uma relação de ordem total. No conjunto dos números reais, né? Deixa eu dar uma conferida no tempo. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos dividir esse exemplo aqui, exemplo 2, em duas partes, tá? Então a gente vai analisar a inclusão de conjuntos, tá? Primeiro nós vamos mostrar que ela é uma relação de ordem, tá? Em um conjunto A qualquer, ok? Então vai funcionar assim, ó. A inclusão vai ser uma relação de ordem no conjunto das partes de um conjunto A fixado, ok? Então lembrando, fixado um conjunto A arbitrário, a gente vai
isso aqui de notar assim, o conjunto potência de A, né? Que também é conhecido como o conjunto das partes de A, que é a família formada por todos os subconjuntos de A, tá? Então, a potência de A é um conjunto, né, que as coisas chamam de família ou coleção, tá? Então, é um conjunto cujos elementos são subconjuntos de A, ok? Então, é um conjunto cujos elementos também são conjuntos, na prática. Então, se notar, por exemplo, essa relação por S, né? Quando que dois conjuntos x e y estarão relacionados? Quando o x está contido em y, tá? Então, a primeira parte vai ser isso, né? O que eu vou pintar de amarelo aqui. Mostrar que a inclusão é uma relação de ordem em qualquer conjunto A. Aí, em um segundo momento, nós vamos verificar a propriedade aqui, ó. Se a relação é total ou parcial, isso vai depender do conjunto A original, tá? Basicamente, se o conjunto A tem um elemento, a relação é total. A inclusão vai ser uma relação de ordem total. Se o conjunto A tiver pelo menos dois elementos, então a relação inclusão será uma relação de ordem parcial, tá? Então vamos lá, primeira parte. Então, primeira coisa, vamos mostrar que a inclusão de conjuntos é reflexiva. Bom, para isso, pessoal, a gente tem que mostrar aqui que todo conjunto está relacionado com ele mesmo, né? Ó, cuidado que aqui a relação é no conjunto das partes, tá? Não é no A, é no conjunto potência de A. Então, ó, isso aqui é bem tranquilo também, tá? Porque, ó, se eu pegar um elemento no conjunto das partes de A, ó, vou fazer uma observação aqui que eu vi que o pessoal no trabalho estava errando, tá? Dizer que um conjunto X pertence ao conjunto potência é equivalente a dizer que o conjunto X é um subconjunto do conjunto A, tá? Desse A aqui, ó. Ok? Só uma observação aí para vocês. Então, dado X, um elemento da potência de A, claro, né, nós já vimos, lá quando a gente estudou conjuntos, que x está contido em x. Tá? Isso vale para qualquer conjunto x. Todo conjunto está contido nele mesmo. Então a relação é reflexiva. Agora a gente vai mostrar que ela é transitiva. Se vocês olharem, tanto nesse exemplo aqui, né? No anterior era bem coisa que a gente já usa no dia a dia, né? Comparar números reais. As propriedades da inclusão aqui, que nós vamos verificar, a gente já provou lá no segundo bimestre, lá em Fundamentos 1. Tá? Agora eu quero mostrar que a relação é transitiva. Então nós temos que pegar três elementos numa potência de A. Dados não. Então vamos lá, ó. Sejam x, y e z três elementos da potência de A. E a gente supõe que x está relacionado com y e o y está relacionado com z. Para mostrar que a relação é transitiva, nós temos que provar que o x está contido em z. Mas a gente já sabe isso, né? Se lembrarem, a gente já viu isso lá no segundo bimestre, né? Quando a gente estudou a parte da teoria dos conjuntos, tá? Então, de x contido em y e y contido em z, segue que o conjunto x é um subconjunto de z, ou seja, se eu pensar nessa relação inclusão, né, o x está relacionado com z, portanto a relação é transitiva. A antissimetria, né, a gente
também ver sempre, tá? Porque a gente, todo exercício que nós temos que mostrar que dois conjuntos são iguais, a gente usa um teorema que a gente viu lá no segundo bimestre, que diz que dois conjuntos são iguais, é equivalente ao fato deles satisfazerem duas inclusões, né? O primeiro conjunto está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Então, para isso, vamos provar, temos que pegar dois elementos no conjunto potência de A, né? Ou seja, dois conjuntos que estão contidos em A, para os quais o x está contido em y e o y está contido em x. Então, isso que eu estou falando, ó. A gente já viu que se eu tenho dois conjuntos, x e y, que satisfazem essas duas propriedades ao mesmo tempo, então eles são iguais. Tá? Então, de x contido em y e y contido em x, vem que x é igual a y. Tomar essa aqui, ó. Basicamente a gente provou então que isso é válido para todos os elementos da potência de A. Se eles estão relacionados, né, x com y, y com z, então eles são iguais. Isso mostra que a inclusão de conjuntos é antissimétrica. Ok? Então, ó, provamos que a relação é reflexiva, transitiva, antissimétrica e, portanto, ela é uma relação de ordem. Portanto, então, a inclusão usual de conjuntos é uma relação de ordem no conjunto das partes de A. Ok? Não acabou o exemplo, né? Nós temos agora que fazer a segunda parte, que é olhar o seguinte. Vamos pegar dois casos particulares, né? Se o A tem um elemento só, na verdade poderia ser, tá? Bom, aqui eu vou supor que o A tem só o número 0, e aqui no segundo caso faltou colocar o A igual, a gente vai supor que o A é o conjunto 0, 1. Se o A só tiver o 0, o que vai acontecer é que a relação vai ser total, tá? Então vamos provar isso primeiro. Note que se o A é esse conjunto, só cuidado que, ó, que antes, na primeira parte, nós provamos então, que a inclusão de conjuntos é uma relação de ordem para qualquer conjunto A. Tá? O que a gente vai mostrar agora é que se o conjunto, nesse caso particular, tá? Se o A é esse conjunto, então a relação é, além de ser relação de ordem, é relação de ordem total. Então vamos lá. Note que se o A é esse conjunto, então quem é o conjunto potência de A? Bom, a gente sabe, né, como esse conjunto tem um elemento só, né, que é o 0, então a potência tem 2 elevado a 1 elementos, né? Então vai ter 2 elementos na potência, que é o conjunto vazio e o próprio A nesse caso, né? Então a potência de A tem só 2 elementos. Então, se esses dois elementos forem comparáveis, a relação é total. Mas é claro, né, que o conjunto vazio está contido nesse conjunto, no conjunto A, né? Porque o vazio está contido em qualquer conjunto. Então, todos os elementos, de novo, né? Eu vou chamar de elementos, mas são conjuntos, né? Potência de A é um conjunto cujos elementos são conjuntos, tá? Então, todos os elementos da potência de A são comparáveis. Só tem dois, e eles são comparáveis. Então, eu posso falar que todos são comparáveis, né? Segundo essa relação aqui. Então, desse modo, a inclusão de conjuntos é uma relação de ordem total nesse caso.
aqui, tá? Nesse caso particular em que o A só tem o elemento, o número 0. É um conjunto que só tem o número 0. Agora, vamos supor, outro caso, em que o A é o conjunto 0, 1, formado pelos números 0 e 1. Agora, se o A é esse conjunto aqui, então vamos lá, quem é a potência de A? Como o A tem 2 elementos, a sua potência tem 2 ao quadrado elementos, ou seja, 4. Né? Bom, o primeiro conjunto, eu vou colocar o conjunto que não tem nenhum elemento, né, que é o vazio. Agora, aqueles subconjuntos de A com exatamente um elemento, são 2. E agora os subconjuntos de A com 2 elementos. Acabou, né? Aqui é o próprio A, né? Então essa é a potência de A. Olha só, esse conjunto e esse aqui, ó, eles não são comparáveis, tá? Então, como eu encontrei 2 elementos na potência de A que não são comparáveis, né? Porque ó, não vale nenhuma das duas inclusões, a relação de inclusão não é total no conjunto das partes desse conjunto A. Vou escrever isso aqui. Note que esse conjunto não está contido nesse e vice-versa, né? Esse conjunto aqui não está contido nesse. Logo, a inclusão de conjunto, logo esses dois conjuntos aqui, ó, não são comparáveis segundo a relação de inclusão de conjuntos, tá? Então, desse modo, a inclusão é uma relação de ordem parcial. Nesse conjunto aqui, ó. Ok? Então, eu fiz essa parte de verificar se a relação é parcial ou total. No caso particular em que o A tem esse conjunto, e no caso particular em que o A é esse conjunto aqui, ó. Na verdade, isso aqui é um caso particular de um fato mais geral, né? É que se o A tem um elemento, então a relação é total. Até um elemento, né? Agora, se o conjunto A tem pelo menos 2 elementos, então a relação inclusão, né, de conjuntos vai ser uma relação de ordem parcial. Ok? Bom, pessoal, vou parando esse vídeo por aqui. Aí no próximo a gente volta resolvendo mais alguns exemplos, ok? Até lá então.